Olá, eu me chamo Ana Maria, sou da Igreja Apostólica Plenitude de Vida de Votuporanga. Estou aqui para passar uma mensagem no programa Momento Delas dessa semana. Eu quero ler Marcos capítulo 6, versículo 34, que fala sobre quando Jesus ministrava às multidões. Quando as multidões iam até Jesus, e ele ministrava. Em vários momentos do Evangelho fala sobre isso, em todos os Evangelhos. E como eu estou lendo o Evangelho de Marcos, quando eu cheguei nesse capítulo e li esse versículo, eu fui bastante tocada pelo Senhor, como cristã, como filha do Deus Altíssimo. E está aqui nesse versículo a mensagem que eu gostaria de passar para todos. Fala assim, no versículo 34. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Ou seja, quando o Senhor Jesus se deparou com aquele monte de gente, diante dele, e ele no Espírito pôde sentir, que todos estavam assim, sem direção, Aqui ele compara, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E nós sabemos, que toda ovelha que não está direcionada, não tem o seu pastor para cuidar, elas ficam perdidas, sem direção, E aqui é isso que o Senhor vê, nessa multidão, E ele observou, ele sentiu compaixão e pôde ver que aquela multidão de gente eram como ovelhas sem pastor. E aí, neste momento, eu me fiz a pergunta, O que eu estou fazendo hoje, no tempo de hoje, no dia que se chama hoje, com multidões de pessoas que ainda não têm pastor, que ainda não têm a direção, que ainda não conheceram a Jesus. Porque no Evangelho de João, capítulo 10, lá nos ensina, E lá fala nesse capítulo que o Senhor Jesus é o bom pastor, E ali ele fala, no versículo, no capítulo 10, ele fala sobre as ovelhas que estão no aprisco, de que maneira essas ovelhas saem desse aprisco, ou seja, o aprisco era o local onde as ovelhas ficavam e elas tinham somente uma porta para sair. E se ela saísse por aquela porta, elas iam ter uma direção, elas iam ter um pastor, Mas se ela saísse por outro lugar que não fosse a porta, elas iam se perder, porque elas iam para direções erradas, ou seja, quem tiraria ela desses outros lugares seria como um ladrão, como se estivesse roubando essas ovelhas. E elas iam ficar perdidas, não iam ter direção, não iam conhecer, o caminho da verdade da vida, que é o Senhor Jesus. E eu fiquei muito tocada, com isso, O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo toda semana? A palavra que vem do Espírito Santo nas nossas igrejas, nos cultos, nos estudos, O que eu estou fazendo? Quanto mais eu vou ficar dessa maneira, somente me acomodando em uma igreja, indo ouvir a palavra, assistir os cultos, será que eu estou me permitindo ser usada? Será que eu estou entregando aquilo que eu estou recebendo? Será que eu estou indo ao encontro dessas ovelhas, ou eu estou permitindo que essas ovelhas, que essas pessoas venham até o meu encontro? Aqui o Senhor compara, a multidão como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor até então, Então, que a mensagem que eu gostaria de passar é essa, que venha arder dentro de nós, essa vontade de nos encontrarmos com essas multidões, com essas ovelhas perdidas,
que quando você sair de casa, você faça a sua oração. Quando você for no trabalho, ou no passeio, numa viagem, no supermercado, aonde você for, que você peça para o Senhor, Senhor, que no meu caminho eu possa cruzar com essas pessoas, com essas ovelhas que ainda não conheceram Jesus. Que tudo isso que eu estou aprendendo, tudo isso que eu estou recebendo de Ti, Papai querido, eu possa entregar, assim como eu estou sendo abençoada pela Tua palavra, sendo edificada com os Teus ensinamentos, sendo direcionada pelo Teu Espírito Santo, que outras pessoas também possam vir a receber, né? E eu queria ler o João 10, né? Que fala que o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, né? Capítulo 10, do 1 ao 18, vai dizer, né, que o Senhor Jesus é o bom pastor e que Ele é essa porta que é aberta para dar uma vida de salvação, uma vida eterna, né? Salvação eterna para essas pessoas. Então, que você consiga, né, fazer a obra do Senhor aonde nós estivermos, mas não só esperar e buscar também, buscar essas pessoas. A multidão buscava Jesus. Quando ouvia falar do Senhor Jesus, vinham de todas as cidades, de lugares longe, vinham crianças, mulheres, jovens, homens, idosos, pessoas doentes, necessitando de uma cura, de um milagre, e elas sabiam que o Senhor Jesus tinha tudo isso para dar para elas. Então, que nós sejamos, né, voz do Senhor aqui na terra, que nós sejamos, não a porta, porque a porta é Jesus, mas que nós sejamos um instrumento para mostrar para essas pessoas que há uma porta da salvação, uma porta da salvação eterna, da cura, que é o Senhor Jesus. Então, no capítulo 10, no versículo 1, fala assim, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, né? Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, ou seja, se você não retirar essas ovelhas pela porta, elas podem ser retiradas por uma outra maneira, mas essa maneira seria como se fosse um ladrão, entrasse lá dentro e roubasse essas ovelhas. O que é esse ladrão? É o mundo, é o engano, né? É tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Aí ele fala, mas sobe o muro à procura de outra passagem. Esse é ladrão e é assaltante. Então, que nós nos apressamos, né, para ir abrir essa porta que é Jesus na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor Jesus. E no versículo 9, fala assim, o Senhor mesmo fala, né, que eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Aleluias. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, se essas pessoas ouvirem a voz do Senhor Jesus e dar importância a essa voz e desejar mudar de vida, certamente elas não vão ter outros enganos, elas não vão se arrepender, elas não vão ficar perdidas, não vão ser ovelhas perdidas e não vão ser ovelhas ainda trancadas no aprisco, na prisão. Elas vão estar livres, libertas com a palavra do Senhor Jesus. E no versículo 16 do capítulo 10 de João, o Senhor Jesus também fala assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, o Senhor Jesus não se contentava somente com aquelas multidões, ele ia para vários lugares
porque ele sabia que havia necessidade de levar a boa nova para todos e que nós sejamos essa voz aqui na terra, que nós sejamos um instrumento para mostrar a porta que é o Senhor Jesus, a porta da salvação, a porta da cura, a porta onde essas pessoas vão ter uma nova vida e que nós também sejamos para ovelhas perdidas, as ovelhas que um dia ouviram Jesus. Essas ovelhas, né, a palavra fala, né, das 100 ovelhas, onde ficaram 99 e uma se perdeu. Mas essa que se perdeu, o pastor foi à procura dela, foi achar ela, não desistiu dela. Que nós também não venhamos desistir de pessoas que um dia aceitaram Jesus e hoje se desviaram, são como ovelhas perdidas. Então, tanto essas ovelhas que o Senhor viu, né, essa multidão que o Senhor conseguiu ver através do Espírito Santo, que eram ovelhas como ovelhas sem pastor, que nós também possamos conseguir, através do Espírito Santo de Deus, ver essas pessoas que necessitam da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço e abençoo a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço também para que todos venham acessar as nossas redes sociais da Igreja Apostólica Plenitude de Vida, através do Instagram, do Facebook. Então, entra lá, dá sua curtida, dá seu joinha e a gente agradece. Amém? Obrigada.